tive habilidade para contar o caso, de forma rápida e de maneira que se dê para entender. Pois bem, em 2016, eu cheguei na cidade de Senador Mourão, lá no Vale de Jequitinhonha. E eu fui convidado para ir no monte orar meio-dia, com uma turma, um grupo de pessoas de uma determinada denominação evangélica. E eu aproveitei, porque eu tinha acabado de chegar naquela manhã e eu precisava orar. E o monte era um lugar bom para me orar. Então eu fui, aceitei o convite apenas para que eu chegasse lá e eu me afastasse daquele grupo para fazer minha oração particular. E perguntar a Deus o que Ele queria de mim ali naquela cidade, uma vez que era a primeira vez que eu estava em Senador Mourão. Eu pisava os pés lá. Uma cidade do tamanho de Mariápolis. Um pouco menor que Mariápolis, a cidade de Senador Mourão. Lá no Vale de Jequitinhonha, a 400 quilômetros de Cordesburgo. E quando nós fomos, tinha mais ou menos 30 mulheres e uns 5 homens. Era muita gente, subindo no monte 3 horas, meio-dia. E o sol muito quente. E o monte muito alto. E nós fomos, e subimos, e chegamos lá, em cima do monte, onde tinha um descampado, uma clareira, e logo eles disseram, vamos dar as mãos, e as mulheres colocaram ali um véu na cabeça, um pano branco, todas elas, e eu fiquei sem jeito de não dar as mãos ali e me afastar. Eu preferi dar as mãos para me afastar depois. E enquanto eu estava ali de mãos dadas, eles começaram a orar, e daí, cerca de 2 minutos, uma senhora se levantou lá, largou as mãos, e veio na minha direção com o olho fechado, com a mão levantada, e pegou o meu braço, com grosseria, e disse assim, com a voz grossa, Meu Deus. passa para o meu lado, Olha. esse povo aqui tudo é meu, você subiu aqui por curiosidade. Aí eu não aguentei. Misericórdia, pastor. Peguei o braço dela também e perguntei, quem é que está falando aí? Aí ela falou com uma voz grossa, com grosseria, Jesus Cristo. Aí eu retruquei, Meu Deus. eu disse, Jesus Cristo não é mentiroso. E ela afastou para trás de uma vez, de costa, voltou para o lugar dela de costa, com o olho fechado, e ficou igual uma estátua. Por quê? Nossa. Era um espírito maligno que estava usando ela, se fazendo passar por Jesus Cristo. Só que aquele espírito de demônio não me conhecia e provavelmente não previu a minha reação. Ou talvez ele até soubesse que eu era de Deus, mas ele não pensava que eu não iria deixar barato, que eu iria envergonhá-lo. Então aquele espírito falso, enganador, que ele queria se passar por Jesus, foi envergonhado. Então, eu fui para o meio da roda e eu tentei citar para eles o que eu vou ler aqui agora para vocês. Em Atos, capítulo 16. Sobre aquela jovem adivinhadora que estava ali no meio da oração do apóstolo Paulo, dizendo a verdade, mas era um demônio que estava usando ela. Ela estava Só que- sabendo, né? Que estava Isso. usando ela, né? Isso. Quando eu tentei falar, o nome mais bonito que eles me chamaram foi Satanás. Sério. Todos ficaram muito agressivos ali. Ficou contra Aquelas você? mulheres com um véu na cabeça, aquelas pessoas, e eu tive que, sair fora, correndo, Embora. porque senão eu iria ser agredido, não só verbalmente, eles iam me agredir fisicamente também. Sim. E eu desci do monte correndo, perplexo,
de ver, Sim. de lembrar que aquele Espírito disse, esse povo aqui tudo é meu. Misericórdia. Estavam no monte, estavam com a saia lá no pé, com um véu na cabeça, estavam orando, estavam lá aparentemente buscando a Deus, mas Satanás era o dono de tudo aquilo ali. Um espírito demoníaco. Enganar a pessoa, né? Exatamente, um espírito demoníaco se fazendo passar por Jesus Cristo. Só que alguém de Jesus Cristo estava ali e desmascarou aquele espírito. O resultado foi que aquela igreja foi dividida. Metade das pessoas saíram depois disso, fundaram uma outra igreja. A outra metade está lá ainda. Ou seja, da primeira vez que eu fui lá, eu entendi que Deus me levou ali naquele lugar para poder desmascarar aquele engano que estava ali. Mostrar para eles lá, né, que eles estão enganados. Né? Isso. Quem quis ficar enganado está até hoje. Mas quem não aceitou o engano saiu. Interessante que eu voltei lá muitas vezes, Senador Mourão, e da última vez que eu voltei lá, eu fui numa lanchonetezinha que tem lá tomar um café. E quando eu cheguei, a dona estava servindo um café. Eu falei, eu queria comprar um café aí. A dona disse, aqui não tem café não. Aí depois que eu fui ver que era uma das senhoras dessa igreja, que provavelmente estava lá no dia, ficou com muita raiva de mim. Aqui não tem café não. Servindo um café lá pro moço, mas para mim não tinha. Eu não tem problema não, não tem problema não. Ficou com muita raiva de mim. E eu lembro, na época já tinha, 2016 já tinha um WhatsApp. Desse dia eu fui para uma cidade chamada Tijucal. E quando foi à noite, teve uma moça que estava lá no meio, mandou umas mensagens para mim me ofendendo. Sabe? Me ofendendo. Mas só que eu fiz a obra de Deus. Eu desmascarei aquele espírito demoníaco, enganador que estava enganando aquele povo. Então fica aqui esse exemplo para vocês aqui, viu? Nem toda igreja aí é de Deus, tem igreja que é do diabo. É verdade. Nem todo pastor é de Deus, tem pastor que é enviado de Satanás para enganar o povo. Só que eles não chegam dizendo, eu sou o demônio. Não, eles não chegam, eles chegam dizendo, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. E engana muita gente. Engano. E é agora que eu vou ler aqui, em Atos capítulo 16, É bíblico, 16. né?